filha do porteiro é escarnecida por engenheiros, até que repara um motor parado há 10 anos. Ana sempre soube que ser filha do porteiro a tornava alvo fácil. Nos corredores da enorme empresa de engenharia, os risinhos e as olhadas de superioridade eram constantes. As piadas malévolas, disfarçadas de brincadeiras, faziam o coração dela apertar. "Olha a nega da portaria! O que ela tá fazendo aqui?" diziam os engenheiros, como se bastasse sua aparência e origem humilde para torná-la invisível. Mas Ana tinha um sonho, e o que ela encontrou naquele dia mudaria tudo. Enquanto limpava o depósito, o ar pesado e empoeirado a incomodava. "Só mais um dia", pensou, desanimada. Foi então que seus olhos se depararam com algo fascinante coberto de poeira. Um motor antigo. Ele parecia um gigante adormecido, esquecido em algum canto, esperando por alguém que o despertasse. A curiosidade a consumiu. O que uma máquina tão antiga estaria fazendo ali? Aquele motor tinha uma aura mística. Parecia sussurrar segredos do passado. Ana se aproximou e começou a limpar a poeira. O metal brilhante passou a reluzir sob a luz fraca. Ela nunca tinha visto nada parecido. Depois de alguns minutos explorando aquela peça, começou a sentir um frio na barriga. Era como se a máquina estivesse viva, reconhecendo-a. Quando olhou mais de perto, percebeu. Ele era parte de um projeto revolucionário. Algo que, segundo os rumores, poderia transformar a energia sustentável. Cercava como uma névoa espessa. Mas por que foi sido deixado de lado? Determinada a investigar, Ana mergulhou na mecânica daquele motor. Virou os manuais dos engenheiros, coletou informações, tudo nas sombras, longe dos olhares críticos. Cada descoberta era uma pequena vitória. A tinta desgastada dos documentos revelava promessas de um futuro brilhante, mas também segredos sombrios e dilemas éticos. Esse motor não era apenas uma máquina, era um símbolo de desinteresse e descaso. Quando finalmente decidiu apresentar suas ideias aos engenheiros, o que deveria ser um momento de triunfo tornou-se um pesadelo. A resistência deles era palpável. Olhares desconfiados, sussurros e risadas abafadas a cercavam. Um engenheiro sênior, ciumento e ameaçado, disfarçava seu temor ao dizer: "Isso não faz sentido, Ana. É só um motor velho." Suas palavras cortaram como uma faca. Ana sentiu o nó na garganta. A luta estava apenas começando. Mas havia algo mais que a perseguia. A relação com seu pai sempre foi tumultuada. Ele se entregava ao trabalho como alguém que tenta escapar de um destino sombrio. A pressão de ser a filha do porteiro pesava sobre ela. Agora, ao confrontar o medo de rejeição e a história que sua família carregava, Ana se viu em uma encruzilhada. Este motor era também a sua chance de reivindicar um lugar no mundo. Então, enquanto tentava restaurar a máquina e compreender seu legado, algo ameaçador surgiu. Documentos antigos referiam-se a um destino sombrio para o Nota! Ele poderia ser destruído, ocultado para sempre, ou, se revelado, poderia mudar tudo. A mente de Ana fervilhava. Deveria ela seguir adiante e arriscar tudo? Ou voltar para a segurança da rotina que conhecia? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Ana estava contida em seus pensamentos. O motor antigo diante dela, um mistério a ser desvendado. Mas, inexplicavelmente, seu coração palpitava. O peso da escolha se transformou em uma pressão insuportável. O empurrão da dúvida fez-a hesitar. Mas naquele momento, enquanto um frio gélido percorria sua espinha, algo inesperado aconteceu. O responsável pelo depósito, seu chefe, apareceu de repente. Um homem maduro, que parecia sempre ignorar, agora tinha um olhar penetrante. "Ana!" ele chamou, com uma rigidez essencial. O tom era grave e alarmante. "Você precisa sair daqui agora! É perigoso!" Os olhos dele se fixaram na base do motor. Um alarme interno disparou na mente dela. Jurava que havia algo mais sombrio escondido por trás daquela preocupação genuína. O coração de Ana disparou. Por quê? O que está acontecendo? As perguntas saltavam dos seus lábios, intensas e inquietas. Mas o homem hesitava. Sua face esboçava um conflito interno. Não pergunte. Apenas vá. Agora. O desespero na voz dele a fez esfriar o sangue. O que você sabe sobre este motor? O que ele significa? Quando ela olhou novamente para o motor, um zumbido estridente rompeu do fundo do depósito. Ana congelou. Então, num lampejo, o motor começou a vibrar. As luzes tremeluziram e um cheiro de fumaça começou a se espalhar pelo ar. O caos instalou-se instantaneamente, ondas de tensão emaranhando-se ao seu redor. "Vamos, temos que sair!" gritou seu chefe, puxando-a pela mão. Mas antes que ela conseguisse processar a situação, uma explosão ensurdecedora ecoou, trazendo com ela uma nuvem de poeira e estilhaços. O teto desabou em uma porção, cortando o acesso à saída. Olhares horrorizados dos colegas na empresa começaram a se reunir. O que aconteceu? O que tudo isso significa? Os murmúrios se intensificavam, enquanto as pessoas se apertavam contra as paredes. Aterrorizadas, Ana, tremendo, finalmente conseguiu desviar os olhos do motor. Você sabia que isso aconteceria. As acusações transpareciam, brotando da dor e confusão. Mas o chefe dela olhou profundamente em seus olhos, seu próprio medo refletindo. Ana, você não entende. Eu trabalhei neste projeto. Eu fui forçado a abandoná-lo. Aquelas palavras atingiram Ana como um golpe. O quê? Forçado? O que você quer dizer com isso? O mundo ao seu redor estava desmoronando e a verdade ameaçava fazer o mesmo. Há anos esse motor foi considerado perigoso. Eles disseram que não deveria ser ativado. Mas havia algo mais. Algo que poderia mudar tudo se usássemos da maneira certa. O que se escondeu aqui não é só uma máquina. Enquanto as fissuras entre colegas se aprofundavam, bocas se fechavam e olhares de reprovação começavam a se formar. Sempre a filha do porteiro, sempre vista como a menos importante, e agora bem no meio de um segredo que poderia mudar o curso daquela empresa.
Motor tornou-se o centro de uma tempestade. Ana se viu em um campo de batalha. A luz da verdade cortando a névoa do desconhecido. Mas qual verdade? A de seu pai? A de sua origem? A do motor? Então ela percebeu, ao olhar para seu chefe, que a luta não era apenas pelo motor. Era por sua dignidade, por ser vista. O motim começou a se formar entre os engenheiros. Os murmúrios tornaram-se ecos de pânico e intriga. Ela era uma fraude. Como poderia saber? Um deles gritou, a raiva e desprezo transparecendo. Ana olhou para o motor. Seu destino agora entrelaçado a algo muito maior. O caos à sua volta ecoava com um grito silencioso. Era hora de decidir, seria apenas mais uma sombra no corredor da empresa. Ou lutaria com todas as suas forças para revelar o verdadeiro legado que uma vez havia sido ignorado. O futuro dela estava em jogo e a linha entre o sonho e a realidade começava a se desfazer. Ana sentiu uma onda de revelação. Seu coração estava acelerado. O que seu chefe dissera, forçado a abandonar. Aquelas palavras martelavam na sua mente, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Por que ele não me contou antes? O desespero a envolvia, mas no fundo havia um fio de impedimento que começava a se formar. Murmúrios se intensificavam ao redor. Ela não sabe o que está fazendo! O engenheiro gritou. Olhares de reprovação eram direcionados a Ana. Mas havia algo mais. Um burburinho estava crescendo. Outras pessoas estavam começando a gritar. E a tensão no ar parecia elétrica. Cada pessoa ali era uma testemunha. E ao mesmo tempo, uma ameaça. De repente, gritos de pânico cortaram o ar. A estrutura está cedendo. Num instante, o teto começou a desabar. Estrondos ecoavam, enquanto pedaços de madeira e metal caíam, ameaçando atingir todos. O chefe de Ana a puxou para um canto, o rosto pálido e ansioso. Precisamos sair! Agora! Ele parecia despreparado, angustiado, mas o que pegava de surpresa não era apenas o desastre iminente. O olhar dele contemplava algo muito mais profundo, um medo que fazia Ana estremecer. O que você sabe? Ela insistiu, a voz trêmula. Precisamos amar, o motor, meu passado, tudo isso. Ele hesitou, como se o ar tivesse ficado denso entre eles. Então, uma explosão de luz iluminou o fundo do depósito. Ana virou-se instintivamente. Algo estava mudando. O motor ganhava vida, como se estivesse despertando de um longo sono. O zumbido se transformou em um rugido e a poeira se agitou como um furacão. Quando a fumaça se dissipou, uma figura saiu dela. Uma mulher com um olhar que confundia. Ana congelou. Ela parecia familiar. Não podia ser. A mulher aproximou-se rapidamente e, no mesmo instante, as engrenagens do passado se encaixaram em Ana. Era a mãe dela. O coração de Ana parou por um instante. Você! As palavras falharam. Ela estava ali, como um fantasma. Mas a verdade era muito mais aterrorizante do que uma simples aparição. Você me deixou. Você se foi. Ana gritou, sentindo uma mistura de alegria e raiva. Por que você nunca voltou? A mulher encarou Ana com um olhar intenso. Não foi uma escolha. Havia algo errado. Os engenheiros, o motor, quem controla a energia, controla a vida. Fui forçada a desaparecer. A voz dela era uma melodia de dor e arrependimento. O choque na multidão aumentou. Eles assistiam boquiabertos à revelação.
Não pode ser! Você estava envolvida nisso tudo! O desespero tomou Ana. Ao mesmo tempo, as peças em seus pensamentos começaram a girar. O que ela descobrira sobre o motor não era apenas sobre tecnologia, mas sobre a luta de sua mãe e seu próprio legado. Cada risada, cada olhar de desprezo que enfrentara, ganhava um novo significado agora. A multidão começava a murmurar. Suas reações variavam entre incredulidade e horror. Inaceitável! Isso é uma farsa! Um engenheiro exclamou. Mas as palavras dele eram abafadas pela tensão no ar. O ambiente pegou fogo e a verdade escondida começava a se desvelar, como um cobertor sendo tirado de cima de uma mesa. Ana sentiu uma alegria repentina misturada com medo. A mulher diante dela poderia ser sua aliada ou seu maior inimigo. E naquele instante, enquanto o caos se desenrolava à sua volta, Ana compreendeu que a luta não terminara. Era apenas o começo, e tudo o que ela sabia sobre si mesma estava prestes a desmoronar. A única coisa clara era que a batalha por seu lugar, por sua identidade, estava explodindo diante dela. O motor rugia. A fumaça girava e a verdade pairava no ar como um fantasma. O que Ana faria a seguir? O choque e a revelação deixavam todos em suspense, enquanto as chamas da incerteza e do conflito cresciam ao seu redor. O que mais seria revelado do passado? E qual seria o custo de descobrir quem realmente eram? A intensidade do momento fazia o ar parecer mais pesado. Ana estava paralisada, fitando a mãe, que por tanto tempo fora uma sombra distante em seus pensamentos. O motor rugia, a fumaça girava e a realidade estava desmoronando ao seu redor. Você não pode estar aqui! Ana exclamou, o coração disparado. Por que você não me procurou? Por que não me disse a verdade? As lágrimas se misturavam à raiva e à confusão. O público à sua volta assistia, incrédulo, com rostos pálidos e olhares cieiros. Eu não pude. Eu fui forçada a ficar longe, disse a mulher com desespero na voz. Eu só tentei proteger você e seu pai. O motor, ele não é o que você pensa. Não é o que eu penso? O que você quer dizer? A pressão nas têmporas de Ana aumentava. Como poderia tudo isso estar acontecendo? Mas naquele momento, o desespero do chefe de Ana se intensificou. Precisamos sair, agora! A tensão estava no seu olhar, como se ele soubesse que o tempo estava se esgotando. Então, como se o universo respondesse às suas palavras, um estrondo profundo ecoou, sacudindo o chão. A estrutura começava a ceder. Ana olhou para o alto e o que viu a fez encolher-se. Pedaços do teto desabavam, levando tudo a um colapso iminente. Corra! Gritou um colega. O horror no olhar dele se espalhou como um vírus. Saiam todos! É perigoso aqui! No meio do caos, enquanto todos tentavam encontrar uma saída, um lampejo de luz cortou a escuridão. O motor, agora girando freneticamente, lançou faíscas brilhantes que dançavam pelo ar, incendiando a atmosfera tensa. Ana sentiu o coração na garganta. O que está acontecendo? As palavras de sua mãe estavam como um eco na sua mente. Nós devemos controlar. A energia depende de nós. Mas antes que ela pudesse questionar, um novo grito surgiu da multidão. Um engenheiro com um rosto pálido
Soltou uma bomba. A energia não é só energia. É uma arma. O motor tem potencial para destruir tudo. O impacto da revelação atingiu Ana como um soco no estômago. Como assim destruir tudo? As palavras saíram em um sussurro aterrorizado. O silêncio na sala era de cortar a respiração. Destruição em massa. Isso é o que eles queriam. O que gostariam que fizéssemos. É isso que está escondido aqui. O engenheiro estava se soltando, os olhos brilhando de pânico e desespero. A imagem do motor, antes um símbolo de esperança, agora era uma ameaça palpável. O que isso significava para sua luta? Para sua identidade? Os murmúrios e gritos daqueles ao seu redor começaram a misturar-se em um turbilhão de confusão. A mãe de Ana olhava para ela, implorando com os olhos, mas agora não sabiam quem confiar. Não é só uma máquina, é um poder muito maior, gritou outro engenheiro, revelando a verdadeira natureza do que estava em jogo. O projeto era um experimento, um risco que ninguém queria correr. E o que poderia ter mudado o futuro se tornou um pesadelo. Ana se viu encurralada entre as verdades reveladas. A dor de ser rejeitada e o medo do desconhecido. O que mais havia sido escondido? O que mais envolvia seu passado, sua mãe e seu futuro? E naquele momento, enquanto o telhado ameaçava desabar sobre elas, as engrenagens do seu destino começaram a se encaixar de uma maneira que ela nunca teria imaginado. Precisamos ir! É agora ou nunca! O chefe estava puxando-a, mas Ana hesitou, presa entre a realidade esmagadora e a luz de um futuro que parecia prestes a se apagar. O motor rugia como um monstro prestes a acordar. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: estaria ela prestes a destruir tudo o que conhecia? Qual é a verdade? Ana gritou desesperada, a voz perdida no clamor ao seu redor. E no fundo do depósito, a fumaça espessa começava a se dissipar lentamente, revelando não apenas o motor, mas todo o terrível custo de sua história. O que mais estava em jogo? O que mais ela ainda não sabia? O caos havia se transformado em uma corrida pela sobrevivência, e com cada segundo que passava, a revelação da verdade tornava-se mais assustadora. O futuro dela, da mãe e de todos, parecia ter entrado em um ciclo vicioso sem fim. E o que viria a seguir, ninguém poderia prever. Ana estava paralisada, ainda tentando processar a imagem da mãe que surgira do nada. O motor rugia e a fumaça girava ao redor delas, mas nada parecia tão apavorante quanto a verdade que estava sendo revelada. Você? Como pode estar aqui? Ela gaguejou, a respiração irregular. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. Eu nunca quis te deixar, Ana. Eu fui forçada a me afastar para proteger você. A voz da mãe tinha um tom de desespero, como se o ambiente ao redor estivesse em perigo. Mas por que ela nunca falara antes? Proteger de quem? De quê? A cada palavra a dúvida se misturava a uma raiva crescente. Mas antes que a mãe pudesse responder, o chão tremeu, o motor vibrava e as luzes começaram a piscar, desafiando a estabilidade da estrutura. Precisamos sair agora! É só o começo! Gritou seu chefe, puxando Ana com ele. Mas ela não se movia. Aquela conversa, aquelas revelações, tudo estava quebrando as barreiras de sua compreensão. Em meio a isso,
Um segundo grito de pânico ressoou na sala, cortando o ar como uma faca. O que foi agora? Ana virou-se, mas a resposta foi ainda mais chocante. Um engenheiro, rosto pálido, disse com voz trêmula: Eles se aproximam! O olhar dele estava fixo na porta, como se algo além dela estivesse prestes a invadir. A tensão era palpável e Ana sentiu um arrepio correr pela espinha. Quem se aproxima? Uma voz feminina profunda ecoou de trás deles. Todos viraram-se para ver uma figura em pé na entrada do depósito, emanando uma presença autoritária. Era Beatriz, a diretora da empresa, que sempre se mostrara distante e intransigente. Mas agora, algo estava diferente. Seu olhar estava cheio de intensidade, uma mistura de determinação e medo. Por que você está aqui? Gritou o engenheiro, a incredulidade evidente em seu tom. Você sabe o que realmente está acontecendo? Beatriz deu um passo à frente, seus olhos analisando cada um deles. Eu fui avisada para manter isso em segredo. O motor deve ser destruído. Ele não é só um projeto, é uma arma que eles estão tentando controlar. As palavras dela jogaram um novo peso na sala, fazendo todos olharem ao redor com pavor. O coração de Ana disparou. Uma arma? A ideia parecia absurda, mas o pânico no rosto dos colegas dizia uma verdade que ela não podia ignorar. Sim, e se não agirmos? Ela respirou fundo, a voz firme. Estaremos todos em perigo. Estão atrás de nós e de você, Ana. A última frase cortou como um laser. O que Beatriz estava insinuando? O coração de Ana afundou. Por que ela havia sido escolhida? Por que eu? O que eu tenho a ver com tudo isso? Você é a chave. O motor responde a DNA específico. 7 valem em mãos erradas. O olhar de Beatriz era um misto de pavor e urgência. Não podemos deixar que isso aconteça. Não havia como escapar da sensação de desespero. O motor agora rugia como um monstro, a fúria crescendo ao seu redor. O chefe de Ana a puxou mais para perto, sem saber o que fazer. Não temos tempo. Ana ficou paralisada, perdida em um labirinto de revelações. O que mais estava escondido? As engrenagens do destino giravam em torno dela, e a cada segundo a verdade parecia mais e mais aterrorizante. Eu não sei o que fazer. A voz dela estava embargada. Então, um barulho ensurdecedor cortou o caos. Uma explosão de luz serpenteante surgiu do motor. Faíscas voaram como uma tempestade de estrelas, e a estrutura, já frágil, começou a tremer violentamente. A fumaça envolveu todos. Saiam! O chefe gritou. Ana olhou nos olhos da mãe, então na direção de Beatriz e do chefe, e a verdade despencou sobre ela. O legado da sua linhagem não era apenas um sonho. Era uma maldição. Uma arma. E nesse momento, tudo o que ela pensara ser verdade agora desmoronava, desnudando um futuro incerto. Ela se lançaria naquela batalha, ou seria devorada pela sombra do que estava prestes a acontecer. No meio do caos, o peso do que estava em jogo se transformou em um grito silencioso. O que mais você esconde, mãe? E enquanto o espaço ao redor ameaçava desabar, um novo mistério se desenhava. E Ana sentiu que, indiscutivelmente, a verdadeira luta estava apenas começando. Ana estava paralisada,
ainda processando a imagem da mãe emergindo do nada. O motor rugia como um monstro enfurecido. A fumaça girava em redemoinhos ao redor delas, e a verdade se transformava em uma tempestade. Você, como pode estar aqui? A voz dela tremia, um turbilhão de emoções sendo esmagado em seu peito. Eu nunca quis te deixar, Ana. Eu fui forçada a me afastar para proteger você. A mãe de Ana tinha lágrimas nos olhos e a urgência em seu tom parecia quase tudo palpável. Mas a confusão e a raiva começavam a tomar conta de Ana. Por que ela nunca falara antes? Por que nunca voltou? Proteger de quem? De quê? A cada palavra, a raiva se acumulava e se misturava com a desilusão. Mas antes que a mulher pudesse responder, o chão tremeu. O motor vibrou. As luzes começaram a piscar freneticamente. A estrutura já instável ameaçava a segurança de todos ali. É hora de sair, agora! Gritou o chefe de Ana, puxando-a para mais perto. O olhar de preocupação dele transparecia o medo do desconhecido. Ana hesitou. Não conseguia se mover. Queria entender, queria respostas, mas o tempo estava se esgotando. O que está acontecendo? A ansiedade tomou conta dela. A mãe olhou para Ana. Seus olhos desespero puro. Ana, você precisa entender. A verdade será a única coisa que poderá te proteger. Qual verdade? A pergunta escapava como um grito, mas o caos ao redor aumentava. Um segundo grito estrondoso cortou o ar, e um engenheiro, com o rosto pálido, deixou a tensão subir ainda mais. Eles se aproximam! Ana virou-se para olhar, mas adivinhava que algo muito maior estava acontecendo. Suas palavras eram apenas um eco de desespero. Quem se aproxima? O coração batia descontrolado, e a expectativa nas vozes dos outros se transformou em medo crescente. Então, a mulher que antes era uma figura distante surgiu da entrada do depósito. Era Beatriz, a diretora da empresa. Mas havia algo diferente em seus olhos, como se fizesse parte dessa história mais do que jamais soubera. Você não deveria estar aqui! Gritou um engenheiro, incredulidade nas palavras. Eu fui avisada para vir. É uma questão de vida ou morte, Beatriz disse com fervor, avançando em direção ao motor. Esse motor não pode ser ativado. Ele é uma arma. O ambiente tremeu diante da revelação. Ana sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Uma arma? O que você quer dizer com isso? O alarme dentro dela disparou. Um projeto fracassado que virou uma ameaça. Eles não hesitarão em acabar com todos se precisarem impedir que o motor funcione. O olhar dela era intenso. Ana, você é a única que pode parar isso. A análise de Beatriz caiu como uma bomba, e o silêncio pressionou ao redor. Como ela se tornara parte disso? O peso nas costas de Ana começou a se transformar em um grito mudo. Que mais estava escondido? Qual era o seu verdadeiro papel nessa história? Antes que ela pudesse se dobrar sob a pressão, o motor liberou uma explosão de luz, as engrenagens girando desenfreadamente. Nesse instante, um grito ensurdecedor ecoou da porta. Um homem encapuzado entrou, apressado e determinado, com um olhar penetrante. Precisamos do motor, Beatriz. Agora! A tensão se intensificou. O que estava acontecendo? A aparição dele fazia tudo parecer ainda mais arriscado. Ana, não olhe! Corra! Gritou seu chefe, puxando-se para fora da linha de perigo. Mas Ana estava paralisada. A certeza de um futuro sombrio crescendo sobre ela.
No meio do caos, o homem encapuzado olhou direto para Ana e gritou: "Você não se lembra de mim?" O mundo parecia girar. Como ele poderia conhecer ela? Memórias flutuantes começaram a surgir de eventos esquecidos. Então, tudo ficou claro. Ele não era apenas um estranho. Era um dos engenheiros do projeto original. O coração de Ana disparou. Você era parte de tudo isso. A voz dela foi quase um sussurro. O que você sabe sobre minha mãe? E na fração de um instante, enquanto a fumaça soprava ao redor deles, a revelação atingiu como um raio. Ela não era apenas a filha do porteiro. Ela era a peça central de um labirinto de segredos que envolvia sua mãe. Um projeto que nunca deveria ver a luz do dia. E agora estava prestes a mudar tudo o que ela conhecia. As engrenagens do motor começaram a girar freneticamente, como se quisessem revelar um segredo que poderia destruir tudo. Ana estava em um beco sem saída. E enquanto a verdade se aproximava, sua vida começou a se transformar em um abismo de incertezas. O que cada uma das pessoas ao seu redor realmente sabia, e mais importante, quem ela realmente era. A resposta estava prestes a explodir na sua frente. E o que aconteceria em seguida seria uma escolha entre a sobrevivência e a verdade. Ana estava paralisada, ainda tentando processar a imagem da mãe surgindo do nada. O motor rugia como um monstro enfurecido. A fumaça girava em redemoinhos ao redor delas. E a verdade se transformava em uma tempestade. "Você, como pode estar aqui?" A voz dela tremia, um turbilhão de emoções esmagando em seu peito. "Eu nunca quis te deixar, Ana. Eu fui forçada a me afastar para proteger você." A mãe de Ana tinha lágrimas nos olhos. E a urgência em seu tom parecia quase palpável. Mas a confusão e a raiva começavam a tomar conta de Ana. Por que ela nunca falara antes? Por que nunca voltou? Proteger de quem? De quê? A cada palavra, a raiva se acumulava e se misturava com a desilusão. Mas antes que a mulher pudesse responder, o chão tremeu. O motor vibrou. As luzes começaram a piscar freneticamente. A estrutura, já instável, ameaçava a segurança de todos. "É hora de sair! Agora!" gritou seu chefe, puxando Ana com ele. O olhar de preocupação dele transparecia o medo do desconhecido. Ana hesitou. Não conseguia se mover. Queria entender, queria respostas, mas o tempo estava se esgotando. O que está acontecendo? A ansiedade tomou conta dela. A mãe olhou para Ana, seus olhos cheios de desespero. "Ana, você precisa entender. A verdade será a única coisa que poderá te proteger." "Qual verdade?" A pergunta escapava, como um grito, mas o caos ao redor aumentava. Um segundo grito estrondoso cortou o ar, e um engenheiro, com o rosto pálido, deixou a tensão subir ainda mais. Eles se aproximam! Ana virou-se para olhar, mas adivinhava que algo muito maior estava acontecendo. Suas palavras eram apenas um eco de desespero. "Quem se aproxima?" O coração batia descontrolado, e a expectativa nas vozes dos outros se transformou em medo crescente. Então, a mulher que antes era uma figura distante surgiu na entrada do depósito. Era Beatriz, a diretora da empresa. Mas havia algo diferente em seus olhos, como se fizesse parte dessa história mais do que jamais soubera.
Você não deveria estar aqui! Gritou um engenheiro. Incredulidade nas palavras. Eu fui avisada para vir. É uma questão de vida ou morte. Beatriz respondeu com fervor, avançando em direção ao motor. Esse motor não pode ser ativado. Ele é uma arma. O ambiente tremeu diante da revelação. Ana sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Uma arma? O que você quer dizer com isso? O alarme dentro dela disparou. Um projeto fracassado que virou uma ameaça. Eles não hesitarão em acabar com todos se precisarem impedir que o motor funcione. O olhar de Beatriz era intenso. Ana, você é a única que pode parar isso. A análise de Beatriz caiu como uma bomba e o silêncio pressionou ao redor. Como ela se tornara parte disso? O peso nas costas de Ana começou a se transformar em um grito mudo. O que mais estava escondido? Qual era o seu verdadeiro papel nessa história? Antes que ela pudesse se dobrar sob a pressão, o motor liberou uma explosão de luz. As engrenagens girando desenfreadamente. Nesse instante, um grito ensurdecedor ecoou da porta. Um homem encapuzado entrou, apressado e determinado, com um olhar penetrante. Precisamos do motor, Beatriz, agora! A tensão se intensificou. A aparição dele fazia tudo parecer ainda mais arriscado. Ana, não olhe! Corra! Gritou seu chefe, puxando-a para longe do perigo. Mas Ana estava paralisada. A certeza de um futuro sombrio crescia sobre ela. No meio do caos, o homem encapuzado olhou direto para Ana e gritou: Você não se lembra de mim? O mundo parecia girar. Como ele poderia conhecer ela? Memórias flutuantes começaram a surgir de eventos esquecidos. Então tudo ficou claro. Ele não era apenas um estranho. Era um dos engenheiros do projeto original. O coração de Ana disparou. Você era parte de tudo isso! A voz dela foi quase um sussurro. O que você sabe sobre minha mãe? E nesse exato momento, enquanto a fumaça se acumulava ao redor deles, uma reviravolta aterradora ocorreu. O homem levantou o capuz, revelando um rosto que Ana conhecia bem. Era seu pai. Ele estava ali, vivo, e tudo que ela pensou que sabia sobre sua família estava prestes a desmoronar. Bom, o quê? Você está aqui? A voz dela falhou, a incredulidade a dominando. Você nunca me contou. Eu nunca tive a chance. Este motor, ele é mais do que você imagina, Ana. É a chave para entender quem somos. O olhar dele era de desespero, mas também de determinação. E a razão pela qual sua mãe teve que desaparecer. Esse era o pior tipo de choque. A sala parecia girar, as vozes se confundindo em murmúrios à sua volta. Você me abandonou? Tudo isso era uma mentira? Justo quando a verdade começava a se desenhar, o teto rachou alto e a estrutura começava a ceder. Precisamos sair! Gritou Beatriz. Mas com isso, a única certeza de Ana era que sua vida nunca mais seria a mesma. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, ela teve certeza de que a batalha acabou de começar. E os segredos enterrados podiam levar a um futuro que nem mesmo ela poderia imaginar. Ana estava paralisada. O choque de ver seu pai diante dela a envolvia como uma tempestade. O motor rugia, a fumaça girava em redemoinhos e a verdade se transformava em um pesadelo. Você? Como pode estar aqui? A voz dela tremia, confusa entre alívio e raiva.
O homem que um dia fora o centro de sua vida, que ela acreditara perdido, agora emergia das sombras. Eu nunca quis te abandonar, Ana. Eu estava aqui, mas precisava me esconder. Por sua causa. Seu pai parecia atormentado, e as palavras dele soavam como um grito silencioso. Proteger de quê? Ana perguntou, incrédula. As lembranças da infância irromperam como um furacão em sua mente. Mas a única coisa clara era o medo que ela sentia agora. Você me deixou achar que estava morto! Escute, o motor! A voz dele foi cortada por um rugido feroz, e o tremor da estrutura só aumentava. Para piorar, os gritos da multidão se misturavam ao barulho. Ana! O futuro da nossa família depende disso! Ele gesticulou para o motor, que pulsava com uma energia caótica. Ana olhou para o motor e cada parte dele parecia pulsar com vida. Por que você não me disse? Isso antes! O que se esconde neste lugar? Mas seus pensamentos foram abruptamente interrompidos por um estrondo ensurdecedor. O teto da sala começou a ceder, e pedaços de metal e concreto caíam como chuva de destroços. Cuidado! Beatriz gritou, puxando Ana para longe da queda. Mas seu pai se manteve firme, encarando a máquina. Você precisa entender, Ana. O motor não é só uma máquina. Ele é a chave para tudo. E se ele cair nas mãos erradas, ela não pôde mais suportar. Mãos erradas? Como assim? O que você está escondendo? As palavras saíram vorazes, cada uma delas pesada como uma rocha. O homem encapuzado, que havia aparecido antes, insistia. Precisamos ativá-lo. Não! Não pode ser! Ana gritou, o coração a mil. O motor agora vibrava com uma força tão intensa que parecia estar prestes a explodir. O que está acontecendo? Por que todos estão tão obcecados por isso? E então, num momento que parecia eterno, as engrenagens giraram com uma fúria indescritível. A luz se intensificou, irradiando como um sol em erupção. Ana finalmente gritou: quem é a verdadeira ameaça aqui? A pergunta permeou o ar denso e quente. A cena explodiu em clareza. O homem encapuzado, aliando-se a seu pai, estava revelando um plano que transcendeu gerações. Seus avós estavam envolvidos com isso. O motor era apenas uma parte do que poderia nos dar poder. O poder de controlar uma nova fonte de energia. Mas eles foram traídos. E agora nós somos o último que resta. Nesse momento, todo o ambiente pareceu hesitar. Os murmúrios da multidão se calaram, todos boquiabertos. O que significava isso? Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Então, isso é uma maldição de família? Vocês nunca contaram a verdade. No auge do caos, lá estava sua mãe. Sua presença uma chama dançante em meio à tempestade. Com um olhar de dor e determinação, ela se aproximou. Ana, não é apenas sua herança. É um legado verdadeiramente perigoso. O motor precisa ser destruído antes que seja tarde demais. Mas antes que pudessem continuar, o motor liberou uma explosão de luz cega e tudo ficou em silêncio absoluto. O chão tremeu sob seus pés e entre a fumaça que se dissipava, Ana percebeu uma figura emergindo, revelando um novo enigma. Alguém que não esperava ver. Por favor, meu amor. A voz soava familiar. E quando a poeira baixou, era alguém que todos ali pensaram ter perdido para sempre. Um semblante conhecido.
alguém que se tornou um símbolo de tudo o que ela havia perdido. E enquanto o choque se instalava, Ana franziu o senho. Tudo o que conhecia estava prestes a se desmanchar. O que você está fazendo aqui? O que tudo isso significará? Perguntas sem resposta fervilhavam em sua mente. E no centro desse furacão de emoções, a única certeza era a verdadeira batalha, a que definiria quem eram. Estava apenas começando. Ana estava paralisada, os olhos fixos na figura que surgira do nada. A revelação do pai, que ela acreditara ter perdido, ecoava em sua mente como um grito silencioso. Uma bomba que estourava no meio daquele caos. E então, como se tudo estivesse se encaixando, um novo rosto apareceu entre a fumaça. Uma mulher que fazia parte do passado, mas não da maneira que Ana imaginara. Era Lara, sua avó. "Ana, venha!" A voz de Lara ressoou, cheia de urgência, enquanto ela se aproximava com passos rápidos, os olhos brilhando com algo entre alívio e terror. "Precisamos sair daqui. Não temos tempo." Ana mal podia acreditar no que via. Sua avó, que sempre fora uma lenda familiar, agora estava ali, diante dela, como um espírito retornando de tempos esquecidos. Você está viva?" Era uma pergunta que ela quase não conseguia formular. Mas Lara não se deteve. "Não importa agora. O motor é um sinal, algo que pode destruir não só você, mas também todos à sua volta. Você precisa entender isso antes que seja tarde demais." Mas a natureza daquele motor já parecia um pesadelo prestes a se materializar. E o chão continuava a tremer sob seus pés. O ambiente se tornava insuportável, uma tempestade de confusão e terror. A multidão ao redor estava em estado de pânico. Gritos e murmúrios se misturavam, e todos olhavam para Ana como se ela fosse a única resposta para o que estava acontecendo. Mas a mamãe? Ana se virou para sua mãe, esperando respostas. "O que você tem a ver com tudo isso?" As palavras dela eram um fio de esperança em meio à escuridão que a cercava. Então, a expressão de sua mãe mudou. "Ana, você precisa saber a verdade. Eu nunca quis que você soubesse. Mas sua avó se envolveu com pessoas perigosas. O motor é uma conexão direta com esses grupos. E agora eles estão aqui, perto, prontos para recuperar o que acreditam ser deles." E antes que Ana pudesse processar as palavras, Lara se aproximou novamente, um olhar de desespero em seu rosto. "É verdade, criança. O motor é nosso orgulho, uma inovação que poderia mudar o mundo. Mas também era um risco. Quando tentamos desviar o projeto, muitos pagaram o preço. Agora eles querem pegar o que é deles. E você é a chave." Ana sentiu a pressão aumentar, a culpa e a dor a cercando. O que mais não haviam lhe contado? O que mais poderia estar escondido sob as camadas daquele mistério familiar? Mas antes que pudesse elaborar uma pergunta, uma explosão ensurdecedora interrompeu o ar. A estrutura do depósito começou a desmoronar ainda mais rápido. "Corra!" gritou seu pai, puxando-a pela mão, enquanto tudo parecia se desintegrar ao redor. Entretanto, o que Ana não esperava era a reação da avó. Lara, queria terminar, olhar fixo e determinado, fez um gesto que fez Ana congelar. "Vocês não podem ir!" ela gritou, a voz ressoando com intensidade. "É um sacrifício necessário.
A única maneira de proteger todos é ativar o motor agora. As palavras da avó cortaram Ana como uma faca. O que você está dizendo? Sacrifício! Você não pode fazer isso! A agonia e o desespero começaram a tomar conta dela. Como assim? Era isso que sua família se tornara? A multidão estava em caos. Pessoas gritavam, tentando encontrar a saída, mas uns a outros se empurravam, e Ana se sentiu perdida. O motor, tão imponente e ameaçador, rugia alto, como se estivesse pedindo para ser libertado de sua prisão. Mas o que realmente significava ativá-lo? O que sua avó realmente pretendia? Então, em um instante frenético e angustiante, tudo convergiu. Lara avançou com um olhar fixo e nervoso. Ana, escolha, somos nós ou eles. O legado ou a destruição. A decisão pairava no ar como uma lâmina afiada. E enquanto o teto começou a desabar em pedaços, o tempo parecia parar. Cada batida do coração de Ana ecoando na confusão. Ela desabou sob o peso das revelações, incapaz de decidir seu destino. A luz do motor florescia e uma única pergunta ecoou em sua mente. O que realmente estava em jogo? E quem eram seus verdadeiros aliados? O caos continuava e a luta por respostas estava apenas começando. Enquanto tudo ao redor desabava, o coração de Ana pulsava forte. As revelações sobre sua família a deixavam em choque. Um labirinto emocional sem saída. O que você quer dizer com o sacrifício? A voz dela soava fraca, mas determinada. Entre os gritos e o caos, Lara, sua avó, olhou nos olhos dela. A fraqueza que antes a dominava, agora se tornava firmeza. Ana, você é a chave. O motor precisa ser ativado. Mas não podemos deixá-lo cair nas mãos erradas. É a única forma de garantir que todos vamos nos salvar. A tensão era palpável. Os rostos ao redor estavam pálidos, confusos, inquietos. O teto estalava cada vez mais, ameaçando desabar a qualquer momento. O motor rugia alto, como se clamasse por liberdade, mas Ana já não sabia mais o que pensar. E se não tivermos controle? E se isso realmente for uma arma? A dúvida crescia como uma sombra. Seu pai se virou para ela, o olhar aflito. Ana, sua mãe e eu fizemos escolhas difíceis. Nossa responsabilidade é enorme, mas precisa ser feita da maneira certa. Ele estendeu as mãos, quase implorando. Ative o motor. Faça isso por nós, por você. Um grito atravessou a sala, quando a estrutura começou a ceder. As pessoas começaram a correr, mas Ana estava paralisada, as palavras martelando em sua mente. Você precisa decidir agora. Vamos ou ficamos aqui? O desespero de seu pai a trouxe de volta à realidade. Ana encarou seu passado, sua identidade, tudo se concentrando em um ponto. Se eu fizer isso, se eu ativar o motor... Mas a frase não se completou. O motor vibrava, liberando uma energia quase palpável. Vira uma batalha entre o que poderia ser uma salvação ou um desastre. Rápido! Beatriz gritou, quebrando o momento tenso, enquanto um pedaço de teto desmoronava ao lado deles. Ou vamos todos morrer! Ana olhou em volta. A decisão estava em suas mãos, com um impulso forte.
Ela se lançou para o painel do motor. Os olhos dela se arregalaram quando viu os botões e alavancas, cada um representando uma escolha, um possível destino. Olhou para sua mãe e avó, todos a observando em expectativa. Então Sinlô. Isso é minha escolha! Com um calor crescente, ela começou a acionar os mecanismos. Os olhos rápidos e decididos. O motor começou a vibrar. Uma luz ofuscante irradiava enquanto o golpe de poderes dançavam por toda parte. Vamos fazer isso! Ana gritou, e a sala se iluminou com um brilho magnífico. De repente, um silêncio profundo envolveu o ambiente. Como num eco, a luz encheu o depósito, e o rugido do motor se transformou numa melodia suave. Era como se a máquina tivesse encontrado sua voz. Mas antes que pudesse completar a ação, uma forte explosão abalou tudo. O teto cedeu em um último esforço, e com ele, as barreiras do que Ana pensava saber. Quando a poeira assentou, os rostos estavam entre a incredulidade e a esperança. Estávamos errados ao temer isso, murmurou Lara, enquanto todos começaram a respirar aliviados. Ele pode ser a chave para um novo começo. Mas a sala ainda ouçava com energia, e Ana sabia que seu destino agora estava ligado a algo muito maior. O confronto entre passado e futuro, luz e escuridão, ainda não havia terminado. Mas pela primeira vez, Ana sentia que poderia ser a arquiteta de sua própria história. Com o coração acelerado, ela olhou para todos ali. Vamos juntos por um futuro melhor. Foi o que ela garante, um novo começo. Mas a dúvida permanecia. O que mais estaria escondido nessa nova realidade? E enquanto a luz continuava a brilhar, uma sensação de esperança se instalava. Mas a verdadeira jornada ainda estava por vir. A história de Ana não acabara aqui. Agora, antes de encerrarmos, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Quero saber tudo! E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.